A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, quando eu encontrei o Senhor Jesus com 15 anos, eu já contei esse testemunho, eu tinha uma preocupação muito grande que era com quanto tempo Jesus vai me batizar com o Espírito Santo. Eu tinha muito essa preocupação, né? Então, aceitei Jesus, batizei com o Espírito Santo, mas depois desviei. Eu vim para São Paulo, aceitei Jesus de novo, foi o período que eu conheci a minha esposa, casei, me desviei de novo e fiquei muito tempo no mundo. Há 13 anos eu voltei para a presença de Deus, no ano de 2010, né? Dia 11 de março de 2010. Então eu quero fazer nesse vídeo aqui como foi os estágios das coisas na minha vida. Como que Deus foi me organizando para poder chegar a ser pastor. Então, esse vídeo aqui é mais ou menos para você ter uma noção de como que Deus, quanto tempo as coisas acontecem. Lembrando que não é uma regra, cada pessoa é um mundo e com cada um Deus trata de uma forma, tá? Então teve reis em Israel que reinou com 12 anos de idade, teve outros que já alcançou o reinado já muito idoso. Então, cada um. Então, eu quero deixar aqui como que foi o meu processo, né? Para que você possa se situar, porque às vezes você fica numa ansiedade, querendo tudo de uma vez, e o relógio de Deus é o Kairos. O Kairos é diferente do Cronos, tá? O Cronos é o tempo de hoje, é por isso que tem cronológico, cronômetro, porque é o tempo nosso hoje, é o ontem, hoje e amanhã. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. Então tem coisas na nossa vida que vai acontecer no tempo de Deus, não no nosso, tá? Eu vou dar aqui os relatos de como que foi acontecendo na minha vida para você se situar, tá? Para você se situar, tá? No primeiro ano foi o ano da libertação. Eu fiz uma colinha aqui, estou seguindo ela para mim não me perder. Foi o ano da libertação, tá? Então foi quando eu recebi mais graça de Deus. Eu tinha tanta vontade de orar, tanta vontade de jejuar, porque era o ano da saída. Se você for olhar um carro, a primeira marcha é a mais forte, que é a marcha da saída, tá? Quando o avião vai decolar, é onde ele coloca mais força. É por isso que a vida na igreja, ela imita muito as coisas cotidianas. Então foi o período de maior proporção de jejum, muita graça, muito culto, muita lágrima, chorava muito. Só que nesse período ocorre um probleminha, porque a gente quer ser mais santo que todo mundo, quer pregar para todo mundo, quer fazer a obra de Deus de uma vez, por quê? É o tempo da foidice, onde a gente nem sabe o que vem pela frente, mas acha que nós somos os melhores. Então, eu orava muito, jejuava muito, não perdi um culto, estava dentro de todos os cultos. Foi o primeiro ano da libertação. Então, isso durou mais ou menos 12 meses, tá? 12 meses no máximo a um ano, tá? O segundo período foi dos dons espirituais, que isso aí é de 1 a 3 anos que eu estava, né? Aí no meu caso que eu estava na casa de Deus, o período dos dons espirituais. Quando começou a vir as primeiras revelações, o dom de língua já veio logo de cara, logo na segunda semana que eu aceitei Jesus eu fui renovado. E eu nem estava atrás de novo. Agora os dons mesmo de revelação, de interpretação, essas coisas veio de 1 a 3 anos. Por quê? Porque devido a você ter uma vida constante de jejum e oração, os dons vêm. Então, de 1 a 3 anos começou a aparecer os dons, as revelações, onde eu ganhei algumas vidas pessoais, eu pregava para as pessoas e Deus me dava às vezes revelações com as pessoas e eu ganhava essas pessoas para Jesus. Então isso foi de 1 a 3 anos, que veio os primeiros dons, onde Deus começou a mostrar as primeiras coisas, tá? No terceiro período foi o período do conhecimento. Eu já falei isso num vídeo quando Deus me mostrou que eu não conhecia nada da Bíblia. A minha Bíblia só tinha o Novo Testamento e o Antigo Testamento era todo branco.
onde Deus me mandou eu ir fazer teologia. Isso aí foi de 2 a 4 anos na presença do Senhor. E eu notei o Espírito Santo abrindo a minha mente para me compreender a Bíblia. Eu comecei a compreender o que é Antigo Testamento, o que é Novo Testamento, quais são as diferenças, o que é uma carta, o que é um livro profético, o que é um livro histórico. Aí foi o ano do conhecimento, onde Deus abriu a minha mente para que eu entendesse. Tem pessoas que Deus deixa com a mente fechada, sabia? E nunca vai entender a Bíblia. Por quê? Porque se entender e não praticar é muito pior do que não entender, tá? Então tem muitas pessoas que Deus não abre o entendimento, por quê? Porque Deus, como é onisciente, sabe? Se eu abrir o entendimento, ele não cumprir, vai pecar contra o conhecimento e eu vou ter que descer com juízo. É por isso que o pecado de um líder, de alguém que entende a palavra de Deus, ele é muito mais caro do que um pecado de um leigo. É por isso que Tiago vai dizer, não queira ser mestre, porque vocês são mestres, vocês vão dar de conta de maior do que as outras pessoas. Então, no período de 2 a 4 anos de idade, Deus abriu a minha mentalidade. Notou os estágios? Primeiro, muita graça, oração. O segundo, os primeiros dons. E o terceiro, conhecimento. Foi aí de 2 a 4 anos onde Deus... Isso aqui no meu caso, tá? Não significa que vai ser no seu. Com 4 anos eu vou entender a Bíblia. Se Deus tiver um propósito na sua vida, sim. Então, no 4º ano, eu já conhecia muito bem a Bíblia, tá? O terceiro estágio foi o da tentação. Isso comigo aconteceu entre 3 e 5 anos, onde você será colocado diante de uma grande prova, uma prova de fogo, que se você... Ali tem 2 destinos depois dessa prova. Ou você é desaprovado e volta lá para o início, ou você é aprovado e passa para o próximo estágio, tá? Então isso aconteceu comigo entre 3 e 5 anos, o período das grandes provações, o período das tentações, onde Deus coloca você só para ver qual é a sua, diante de problemas sérios que, se você não tiver bem estruturado, você cai, tá? Esse foi o 4º período da tentação, tá? O 5º, as pequenas obras, tá? Que é de 4 a 5 anos, onde Deus vai colocar você numa pequena obra, em frente de algum cargo, ou uma pequena obra missionária. Para você é como se você fosse fazendo um estágio, para você pegando o jeito, as primeiras pregações sérias mesmo, onde o Espírito Santo de Deus vai começar a lhe usar. Então, as pequenas obras veio para mim entre 4 e 5 anos. As médias obras entre 5 e 13 anos, que é uma média, é uma obra média, que é a que eu estou hoje, na implantação de uma igreja. Daqui para frente eu não vou saber nunca, tá? Eu sei que o estágio foi esse, tá? Entre 5 a 13 anos, uma obra média, que é uma obra de porte médio, no meu entendimento, tá? Pode ter pastor que é uma obra média para ele, é uma igreja de 500 membros. A minha obra média, que eu estou tendo ela como média, é uma implantação de uma igreja. O 7º estágio, que é o estágio pior que tem, que são os silêncios de Deus. Isso aqui pode vir em qualquer fase desses outros que eu falei aqui, tá? Menos no início. No início Deus fala todo dia porque você é uma criança, né? Uma criança espiritual, Deus tem que estar te acalentando. Mas depois de certo período, às vezes Deus dá silêncios de anos sem falar com você, e você tem que ir na fé. É um período que Deus deixa você sozinho para ver qual é a sua, para ver as atitudes que você toma. Onde Deus não fica falando toda hora, dizendo, vai por aqui. Não, Deus deixa você tomar as atitudes. E você aí vai desenvolver uma fé muito mais, como é que eu posso dizer? Uma fé muito mais estruturada. Onde Deus não fala e você faz as coisas na confiança de que Deus estará com você. Por exemplo, mudança de igreja. Deus não falou comigo para mim mudar de igreja. Eu tive que mudar por conta própria, analisar e foi melhor para mim, tá? Mudança de cidades, às vezes Deus não fala nada. As pessoas pensam que Deus vai dizer, vai meu filho que eu sou contigo. Não, às vezes Deus deixa você, que são os silêncios de Deus. Então, recapitulando aqui, a primeira foi a libertação, que é onde ora muito, jejuma muito, muita graça, muito choro, mas também muita coisa que não dá para entender, tá? É muita chatice, só quer evangelizar todo mundo, quer que todo mundo seja crente, não compreende nada, não compreende ninguém, nem a Bíblia, tá?
O segundo passo foi o dos dons, né? De 1 a 3 anos. Terceiro, o conhecimento, onde Deus abriu a minha mente. Eu comecei a conhecer muito mais a Bíblia. O quarto passo, as tentações, para ver se você é aprovado. É o fogo do vaso, né? O vaso vai para o fogo. Se ele não quebrar, ele passa. Se ele quebrar, ele vai ser reestruturado de novo. A tentação. A quinto, as obras pequenas. Obras pequenas assim, pequenas em termo, né? Mas de responsabilidades. A sexta, as obras médias. E o sétimo, o silêncio. Esses foram os passos de Deus que eu notei na minha vida, tá? Na sua pode ser diferente, mas é para você não ficar muito agoniado. Assim, Deus vai te preparando, se Deus vai te dar dom da palavra, se Deus vai te dar um dom de missão, se Deus vai te levar para uma outra área, às vezes a área social, vai te fazer de você um psicólogo, um assistente social, vai te colocar para trabalhar no hospital. Deus vai te canalizar para aquilo que Ele achar que deve, para aquilo que você vai desenvolver mais. Mas você tem que entender que em todo esse tempo, você vai estar na mão de Deus. Se você tem realmente um chamado. E se você for escolhido. Porque tem um segredo também. São muitos chamados, mas poucos escolhidos. Tá? E quem escolhe é Deus. Só que a escolha de Deus, irmãos, não é por mérito seu. Porque às vezes a pessoa fica dizendo assim, eu vou ser muito bom e Deus vai me escolher. Não, não é por mérito seu não, tá? O escolhido de Deus é quando Deus ele faz uma análise passado, presente e futuro. Deus olha lá o seu futuro. Pastor, mas tem muito irmão que Deus escolhe na obra e lá na frente ele desanda. Eu acho que não foi escolhido por Deus, porque Deus não erra, né? Então, assim, quando Deus escolhe alguém, Deus sabe até onde ele vai. Né? Então, o escolhido por Deus é uma coisa só de Deus. Não é algo assim. Porque às vezes assim, a pessoa fala assim, eu vou fazer de tudo para ser escolhido por Deus. Não, tá? Seja você mesmo e seja sincero. Deus vai olhar o coração. Se ele escolher, ele vai olhar toda a sua história, toda a sua vida. Vale a pena escolher esse e colocar na frente da obra. Chamar é muitos são chamados. É como um quartel, chama-se um monte e tal. Mas quem vai para a guerra mesmo? Vai esse, vai aquele, vai aquele, vai aquele. O general vai olhar, vai dizer, esse vai aguentar, esse vai... Porque o general vai conhecer mais profundamente o seu exército, tá? Então, por isso que são muitos chamados e poucos escolhidos, tá? Isso aqui não é para salvação. Muita gente pensa, muito chamado e pouco escolhido é porque muito pouco vai ser salvo. Não, isso aqui é chamado para obra. Muitos são chamados. Eu conheço, irmãos, mais de 20 obreiros melhores até do que eu, mais antigos do que eu. E pela misericórdia de Deus, Deus me escolheu para colocar na frente de uma igreja. Passei na frente de muitos. Por quê? Não sei. Não é mérito meu. Talvez tenha coisa com meu avô lá atrás, que fez muito bem a obra e eu estou colhendo fruto, que eu acredito que seja isso. Sou de uma família pastoral. Mas o estágio na minha vida foi esse. Eu quero que você acalme seu coração. Se Deus tiver um chamado no seu coração, Ele vai te direcionar todas essas fases, Ele vai estar com você, na sua mão, segurando você, e você não vai estar só em nenhum minuto. Mesmo no silêncio dele, Ele estará com você. Eu sou o pastor Júlio, faço vídeo aqui para o YouTube. Se te ajudou esse vídeo, vê se você quer se inscrever. Se quiser se inscrever, é só apertar aqui, ajuda bastante, compartilha. Deus abençoe sua vida.